Olá, aqui é o professor John Linux. Nessa videoaula nós vamos continuar com as aulas de lógica de programação em Pascal. Hoje nós vamos trabalhar os tipos de dados. Então, quando você for fazer um cadastro, por exemplo, de um estudante, você vai ter que inserir dados no sistema. E o Pascal ele pede que você defina esses dados. Por exemplo, a nota de um aluno é um número. Você tem que dizer inicialmente para o programa que a nota que vai ser inserida ela é um número, mas esse número é um número real, que ele pode ser um número fracionado, como por exemplo a nota é 8,5. Então os dados numéricos podem ser inteiros ou real no Pascal. Inteiro é um dado que não é fracionado, pode ser positivo ou negativo. Aí nós temos variações de dados inteiros, que a gente vai ver depois. O dado real é qualquer valor, como por exemplo fracionado, seja positivo ou negativo. É o caso da nota de um aluno. Tá ok? Se você for inserir, por exemplo, o nome de um aluno num sistema, aí você vai trabalhar com um dado que é um texto, na verdade, chamado de string. Então o dado string é um dado que vai ter aí de 1 a 255 caracteres. E ele diferencia do dado char. O que seria o char? O char representa apenas um caractere. Por exemplo, se você quisesse que alguém colocasse lá o sexo de um estudante, aí você pode colocar um texto dizendo masculino ou feminino, aí tem que definir o dado como string. Ou apenas uma letra. Aí se você colocar para representar apenas por uma letra, como por exemplo o M ou o F, por exemplo, aí você vai ter o quê? Que definir esse dado como um char. Então eu posso colocar um dado como string quando for um texto, um dado char quando for apenas um caractere, que inclusive pode ser até um número, né? Mas entrando como caractere. O dado booleano é aquele que só tem dois valores, verdadeiro ou falso. Por exemplo, aluno é aprovado ou reprovado? Sim ou não, verdadeiro ou falso? Aí o dado é booleano. Então o Pascal vai trabalhar inicialmente com apenas 5 dados, né? Os numéricos são inteiros e reais, os textos que são strings, um texto ou um caractere, no caso seria o char, o booleano que vai assumir quais valores? Apenas verdadeiro ou falso. Vamos ver aqui essa tabela de uma apostila que eu encontrei na internet. Aqui fala, por exemplo, dos tipos de dado em Pascal. Aí eu tenho aqui o dado inteiro, como eu comentei. Lembrando que o dado inteiro é para qualquer valor inteiro, portanto, número não fracionado, positivo ou negativo. E veja que o dado inteiro ele tem algumas variantes, né? Ó, short int, integ, long int, byte, word. Então você pode escolher qualquer um desses tipos para representar o dado que vai ser inserido no seu sistema. Normalmente a gente vai trabalhar apenas com integ, tá ok? Que vai de menos 32.768 a 32.767, ou seja, é um dado com o tamanho de 2 bytes. Bem, além dele nós temos, além do dado inteiro para números, nós temos ainda o tipo real, como eu acabei de falar para vocês, né? Então o tipo real também tem suas variantes. Tem o real, tem o single, tem o double, tem o extend, tem o comp, mas o padrão nós vamos trabalhar apenas com o real, que é um número, né, que tem suas variações aí, tem um tamanho máximo de 6 bytes. Aí a gente vai resolver os problemas dessa maneira. Quando a gente falar de dado numérico, nós vamos definir o dado ou como inteiro ou como real, tá ok? A parte de caractere, de textos, como eu acabei de falar para vocês, nós temos o dado string, né? Onde a string varia de 1 até 255 caracteres. Ou seja, se eu quero o nome de uma pessoa, esse nome é uma string. Mas eu posso, em algumas situações, definir um dado como char, ao invés de uma string. Assim eu vou economizar memória, vou ter mais espaço na memória. No caso, por exemplo, do sexo, eu posso pedir para a pessoa apenas escolher a opção M para masculino ou F para feminino. Nesse caso, o dado que vai ser armazenado é o M ou o F, tá ok? E, portanto, não a palavra masculino e feminino. Um outro tipo de dado é o dado lógico, que é também chamado de booleano. É o dado que você utiliza para definir se uma situação é verdadeira ou falsa. O aluno foi aprovado? Sim ou não?
Aí você usa um dado booleano, tá ok? Então os tipos de dado básicos que nós vamos utilizar no Pascal são os numéricos inteiro ou real, o dado para textos você vai usar o string, para um caractere você vai usar o char, e para os dados que envolvem a lógica, verdadeiro ou falso, o dado booleano, tá ok? Vamos explicar isso melhor quando a gente estiver fazendo um pequeno programa que envolva esses dados. Pascal, então como a gente falou, quando eu for representar um dado numérico, eu posso escolher a opção inteiro ou real e suas variantes. Se for um texto, aí eu vou ter a opção de escolher uma string, né, como tipo de dado. Se for apenas uma letra, um caractere qualquer, inclusive o número pode entrar como caractere, aí eu vou usar o dado char. Se for uma opção de verdadeiro ou falso, aí o dado é o booleano, o dado lógico. Bem, além desses dados aí, no Pascal existem outros tipos de dados, né, que são como se fosse um conjunto de dados. Nós temos o array e temos ainda o registro, mas isso nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Valeu!